Tá? Então, Fer, você estava falando, né, de que entrou em contato com a gente, e daí a gente conversou, né, numa reunião sobre o que, que a gente poderia abordar, e surgiu, né, esse tema em comum do estresse, que nós duas, nós três, no caso, abordamos, né, nos nossos trabalhos, e que está aí super em alta aí com essa questão de pandemia, né, o pessoal aí dentro de casa, quiserem contar para a gente também a experiência de vocês com o estresse, né? Pode comentar aí que a gente vai ler, tá? Sinta-se à vontade para compartilhar. E acho que a Fer, depois, daqui a pouquinho, ela vai falar sobre as competências socioemocionais, né, de uma forma mais aprofundada, né, que ela tem bastante conhecimento na área, né, ela já fez bastante palestras sobre isso. Mas antes disso, a gente pensou em trazer um pouquinho sobre o que é a emoção, né, que está no tema dessa live de hoje, porque a gente fala sobre emoção todos os dias da vida, né? A gente fala como a gente está se sentindo, então, hoje eu tô triste, tô feliz, tô, enfim, tô chateada, mas o que é emoção em si, né? Então, hoje que a gente vai trabalhar um pouquinho com isso agora, tá bom? Então, assim, a gente tem algumas emoções que são as emoções primárias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas que são emoções que estão relacionadas a uma função muito importante para a gente, na verdade, que é a função de preservação da nossa espécie. Por exemplo, o medo. O medo, ele é uma emoção primária porque ele tem essa função. Então, por exemplo, quando a gente se depara com um assalto, né, a gente fica com medo daquela situação, a gente fica assustado, né? E isso, na verdade, é o nosso sistema próprio mesmo ali manifestando que está querendo se proteger, né? E por isso que ele é também uma forma muito de adaptação no nosso contexto atual, da sociedade atual que a gente está, né? Então, ele é muito adaptativo, assim, de uma forma de muita adaptação que as pessoas têm. Por ele ser muito adaptativo, ele também é muito de subjetividade, sabe? De que cada pessoa vai sentir determinadas emoções de forma diferente frente ao mesmo evento, até, sabe? Então, por exemplo, igual eu falei do assalto, né? Uma pessoa pode ficar com muito medo. A outra pessoa pode ficar com raiva, pode sentir outras emoções frente a esse mesmo estímulo, né? O que vai mudar ali é a percepção que a pessoa tem e é essa emoção que ela vai sentir frente àquele estímulo. E também ele pode ser não somente, a emoção pode vir não somente de um estímulo externo, de algo que está vindo de fora, né? Como também o próprio pensamento que a gente tem. Então, por exemplo, no contexto atual, né, de pandemia e tudo mais, que a gente sente muito medo, angústia, né? A gente fica triste com as coisas que estão acontecendo, né? E cada pessoa vai perceber isso de uma forma diferente a partir do pensamento que a pessoa tem em frente àquela situação. Então, pode ser tanto de um estímulo externo quanto de um estímulo interno, né? Que a gente vai demonstrar diferentes emoções aí, né? E cada pessoa vai manifestar de uma forma diferente, daí dependendo da história, da própria história de vida que essa pessoa tem, sabe? Eu acho importante ressaltar também como essas emoções, elas se manifestam no nosso corpo, né? Então, a gente sente o friozinho na barriga, o coração começa a bater mais forte, mais rápido, né? As mãos podem começar também a suar, né? Então, as questões das emoções estão muito interligadas também na forma como o nosso corpo responde, né? E com o estresse não é diferente. Fernanda, se você quiser compartilhar, por favor, né? Compartilhe aí essa sua experiência com as questões emocionais também, que você trabalha bastante. Eles estão muito presentes na nossa vida diariamente, né? O que acontece? Diante desse cenário da pandemia, a gente nunca ouviu falar tanto em saúde emocional, gerir as emoções, e daí por isso que até, né, a gente acabou conversando, porque eu já venho falando sobre a questão de desenvolver essas competências socioemocionais, como eu trabalho com crianças, nas crianças, né? Porque é muito mais fácil do que quando adulto, porque o adulto tem uma certa resistência. E o que seriam essas competências? É a questão de saber gerenciar mesmo as suas emoções, de autoconhecimento, consequentemente vai lidar melhor com o outro e com os desafios que aparecem, certamente aparecem na vida de todo mundo. Nesse momento a gente está falando dessa pandemia que pegou todo mundo, mexeu desde criança a idoso e a todos, mas a gente passa por desafios na vida
ao longo de toda a jornada, de todo o processo. Então, o que a gente precisa fazer? Saber trabalhar com essas emoções. Culturalmente não se fala sobre isso também. A gente tem a questão até de que homens não podem falar sobre as suas emoções, é um pouco pela sociedade que a gente vive mesmo. Então, essas competências socioemocionais, a gente fala em desenvolver ao longo de todo o processo de aprendizagem das crianças, para que posteriormente vão se tornando adolescentes, adultos, que saibam gerenciar as suas emoções. Inclusive, a gente pode ver até no mercado de trabalho, que hoje se pede não só a questão de competência técnica das pessoas, também se exige resiliência, trabalho em equipe, que saiba cooperar. Tudo isso são as competências socioemocionais que fazem parte da nossa vida. E que se a gente sabe gerenciar as emoções, a gente se torna pessoas melhores, se relaciona melhor com as pessoas e, portanto, também terá uma vida profissional mais produtiva. Uhum. Então, e falando em produtividade, que nunca se falou tanto essa palavra também, parece que na pandemia a gente teve que se tornar mais produtivo e as pessoas começaram a se cobrar muito sobre isso. Mas as coisas não são assim, cada um tem seu tempo, e se você de repente olha para o outro e vê, porque cada um tem a sua história, a sua trajetória, o outro está conseguindo, aí você se cobra, também gera uma emoção para você de frustração, que a gente tem que aprender isso. Às vezes as pessoas acham que pode ser uma questão de fragilidade, ou que não, que o ser humano tem que ser mais objetivo. Não, a gente é um ser integral, tem a questão pessoal, profissional, e as emoções estão envolvidas em tudo isso. Inclusive, se a gente for pensar num bom profissional ou num produtivo, você pode ter certeza que ele tá sabendo gerenciar melhor as suas emoções que o outro que não produz tanto. Porque a gente fala, quando eu vou para o trabalho, deixo meus problemas. Isso não é verdade, a gente não consegue, a gente pode até administrar, aí são as nossas competências, mas você não deixa de ter aqueles mesmos problemas. E a questão, eu penso, de relacionamento com o outro, né? A gente hoje está vivendo uma questão muito de intolerância também, de a gente não entender o outro. E isso é muito importante, a gente precisa conversar com isso para poder se tornar pessoas melhores. E eu penso que a gente tendo isso, podendo conviver melhor com os outros, trabalhando mais feliz ou com capacidade de resolver mesmo as questões que aparecem, a gente também consegue fazer um mundo melhor para todo mundo, né? Uhum. Eu acho que você trouxe pontos muito, muito interessantes, né? Eu acho que principalmente dessa questão de como hoje em dia, né, a gente se mostrar, a gente fala que não pode mostrar emoções porque é sinal de fraqueza, né? Então a pessoa tem que se mostrar ali, entre aspas, forte, não tem que aguentar a situação, né? E como isso reflete, né? Não fica apenas no âmbito, acaba levando para diversos outros âmbitos da nossa vida, né? Tanto para o social, para a vida pessoal, para os relacionamentos amorosos, né? Algo que pode ter acontecido no trabalho, por exemplo, né? Então, esses estressores que a gente chama, né? Justamente esses estímulos externos que causam essa mudança na nossa homeostase, né? Acabam refletindo, podendo refletir negativamente na gente quando a gente não consegue expressar muito bem, né, nas nossas emoções. Então, a gente tem diversos exemplos aí de como o nosso corpo reflete também com gastrite, né, quando a gente está bem estressado. É bem comum aparecer casos de gastrite, dores musculares, dor de cabeça, insônia, pensamentos agitados, né? E são consequências de coisas que vão interferir, né, nos outros âmbitos da nossa vida. Então, a gente precisa começar a ter esse manejo, né? É impossível não sentir, né? Isso é impossível. Mas agora, como a gente vai lidar com isso, a gente consegue, sabe? Ali, manejando. E a comunicação, né? Acho que um fator essencial para a gente conversar sobre quando a gente está em situações de estresse ou tomados pela nossa emoção. Uhum. E nesse contexto, gente, da pandemia que a gente está passando agora, a gente está vendo muito sentimento à flor da pele, né? Uma pessoa comentou ali, né, das emoções à flor da pele,
E a gente está vivendo muito isso, né? Tem até um exemplo interessante para trazer, né? Que eu fui pegar um Uber outro dia desses que eu precisava sair e o Uber comentou comigo, né? Que ele nunca foi muito o motorista, né? Nunca foi muito de chorar, ele nunca se considerou uma pessoa emotiva, né? E quando ele estava na rua e ele viu um senhor andando e esse senhor lembrou muito o avô dele, que está vivo, mora próximo da casa dele, mas o senhor acabou cumprimentando ele, né, dando um oi, bom dia, e ele lembrou do avô dele e começou a chorar, né? Então, de como essas emoções, elas estão aqui dentro e que a gente precisa falar delas, né? E de como que isso ele pode realmente afetar, né, as outras pessoas em volta, né? Então, por isso que é muito importante a gente reconhecer as nossas emoções, identificar elas, né? E perceber se elas estão, se a gente está agindo de uma forma proporcional a determinada situação também, né? Você falou a questão de sentimentos à flor da pele, as emoções, e é exatamente isso. Tanto para emoções que são sensíveis, que é bonito essa história que você contou, quanto ao contrário também acontece das pessoas estarem tão estressadas que estão sem paciência para nada e acabam tendo algumas atitudes decorrentes de suas emoções sem conseguir o raciocínio que deveria. A gente vê pessoas intolerantes, pessoas brigando, seja, né, independente do que acredite ou não, mas é por uso de máscara, é por isso as pessoas estão à flor da pele mesmo. E aí que entra a questão da gente saber gerenciar. E a gente vai aprender, estamos tendo que aprender, a maioria das pessoas, agora, no susto, na marra, todo mundo, porque está acontecendo. A gente não foi preparado para isso, né? E acabando essa pandemia, como eu falei, cada um segue a sua vida e tem os seus desafios de lidar com isso. Na palestra que eu fiz sobre isso, fiz uma pesquisa que a gente está num momento em que nunca, mesmo antes da pandemia, nunca se teve tantos suicídios entre adolescentes. Suicídios, bullying, essas questões que estão bem à tona para quem trabalha com educação e para quem não trabalha também. Por quê? Porque as pessoas não falam sobre as suas emoções, não trabalham com isso. Então elas chegam num ponto, um adolescente que de repente não conversa, não tem essa escuta, seja na escola, seja na família, acaba, né, cometendo algumas situações, bullying, automutilação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas podem achar que é uma besteira quando alguém quer falar alguma coisa, mas de repente para aquela pessoa naquele momento aquilo é tão importante e vai fazer uma diferença tão grande na vida dela. Então o que eu penso que a gente tem que ver? É saber gerenciar essas emoções, até o nível de, seja para uma situação como a do Uber que você contou, que foi uma situação bacana, como outras que as pessoas acabam se matando por coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma. E eu acredito, como trabalho com crianças, e no momento trabalho com crianças bem pequenas, ali a gente já consegue ir fazendo todo esse trabalho. E a gente vai melhorando a gente e consegue entender melhor o outro. Tem coisa melhor do que isso? Uma coisa interessante, né, é que no contexto que a gente está vivendo mesmo de pandemia, que a gente traz bastante, é como que sintomas, né, ansiosos e depressivos ressurgiram não, aumentaram, potencializaram, na verdade, né, nessa pandemia. Então, algumas pessoas que antes não apresentavam tanto, né, os comportamentos ansiosos, agora está, sabe, apresentando bastante, a nossa rotina não está mais a mesma, né? Então a gente às vezes fica desregulado no horário, levanta da cama, vai para o sofá, do sofá vai para a cama, daí a gente sente tristeza, né? Daí a gente também sente a incerteza do que o amanhã nos espera, né? Com essa pandemia. Acho que essa pandemia veio para mostrar, né, que como a gente realmente não está preparado, como tudo é incerto, que a gente não tem muito controle sobre as coisas, né? Então a gente acaba se deparando aí, né, com o número por busca por terapia, né, por atendimento psicológico aumentou bastante também nessa quarentena, né? É um momento que as pessoas estão se deparando com essas dificuldades e dificuldades de adaptação também,
né? Então elas estão buscando por ajuda, isso é muito, muito bacana, né? Mas também tem aquelas que ainda não conseguem, né, falar sobre as suas emoções e acabam guardando, isso vai acabando corroendo por dentro, né? Fica um pouco Sim. complicado. Como a Fer estava falando, né, que a gente, na verdade, a gente não é ensinado a falar sobre isso, né? A gente é muito reforçador a gente ser forte, né? A gente não demonstrar fraqueza e emoção, normalmente, muitas pessoas associam ainda como fraqueza, né? Não mostrar que Como você tá está ligado, triste, né? está insatisfeito. É exatamente isso. Como tá ligado essa questão de você falar sobre as emoções, a fraqueza. E as pessoas estão muito enganadas. Na verdade, as pessoas que conseguem falar sobre as suas emoções, gerenciar as suas emoções, elas são pessoas muito mais fortes, né? A gente vai precisar desfazer esse conceito que foi criado culturalmente também, né? Porque Sim. parece que a pessoa que fala... E a gente não está falando de, estou sofrendo, vou sofrer. Não, é você acolher aquela emoção, trabalhar com ela e melhorar. E seguir a vida, tá sentindo. Então, quando você está muito feliz, às vezes o coração... tem gente que até o rosto fica rosado quando está envergonhado, quando está empolgado. Então, o próprio corpo, ele demonstra as nossas emoções, né? E por que a gente segura tanto isso? É tão importante. E eu bato nessa tecla porque eu quero que a gente consiga, desde as crianças bem pequenas, a gente trabalhando isso. Porque as crianças, elas acolhem muito mais, né, do que o adulto que a gente fala. Então, é um processo que vai acontecendo e natural. Naturalmente, né? Sim. Não é uma coisa forçada. E para o adulto é muito mais sofrido, né? Literalmente, para ele, tudo. Até um idioma que você vai ensinar para uma criança é mais fácil do que para um adulto, né? A gente sabe disso. Então, por que não? E quando a gente fala no âmbito escolar, a gente não está desvalorizando a questão das competências técnicas de conteúdos, matemática, língua portuguesa. Não, é unir as duas coisas. Uma criança que emocionalmente está mais preparada, até a aprendizagem dela melhora. Um adulto que está emocionalmente mais bem preparado, ele também vai ser um profissional que vai atuar melhor. Então, por que não a gente juntar as duas coisas? Esse é meu lema. Duas coisas. Não, exatamente. E só benefícios, assim, né? Que a gente enxerga nisso tudo. Eu acho bom da gente tratar da questão do trabalho, né? Que tá... As coisas tiveram que se adaptar bastante em relação ao trabalho, né? Agora com home office. Né? Então, aquele espaço que era o nosso espaço pessoal, nosso espaço que a gente usava para descansar, acabou se tornando também o nosso espaço de trabalho. Então, nossa, que difícil para separar, né? E daí tem reunião com o chefe, e daí tem reunião com a equipe, e daí o happy hour é sair da mesinha e vir para a cozinha, fazer alguma coisa para comer, né? Então, que difícil também esse manejo desse estressor, dessas emoções que acabam surgindo, porque você não tem mais aquele espaço só seu, né? Fica um espaço em comum de trabalho de novo. E você não pode nem fugir, né? Que antigamente falava, preciso fugir, preciso cada um, ou seja, sair com amigos ou viajar. E a gente nem isso está podendo fazer, né? Então, mexe demais com as pessoas. Foi nos tirado o direito de escolher as coisas, de poder fazer, de ir e vir. E isso mexe com a gente, não tem como, cada um de uma forma, mas mexe. Só que a gente não só do quarto para a sala, da sala para o quarto, alguns têm que trabalhar, e mesmo assim, eu penso que um dos sentimentos que está mais presente é o medo. A gente tem medo da doença, a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de perder o emprego, então está muito presente essa questão do medo. E o medo, ele paralisa as pessoas. Paralisa-nos esse estado de alerta o tempo inteiro. E ficar em estado de alerta é extremamente cansativo, desgastante. Né? Então, tem aí essa questão do medo realmente de como está afetando, né, constantemente a nossa rotina.
né? Isso é um problema muito, muito Pois é. sério que a gente se depara bastante na clínica. Sim, aham. E muito disso também acaba influenciando nas próprias relações, né? Como vocês mencionaram. Então, com problemas com o chefe, dentro de casa, né? A gente viu que o número de divórcios e separações aumentaram também, né? Então, isso que as pessoas não estão conseguindo. O estresse, o nível de estresse realmente está aumentando, está todo mundo dentro de casa, né? E isso está colocando uma pressão um pouco maior também, né? Uhum. E o fato Mas de você não conseguir, talvez, se expressar de uma maneira mais adequada, talvez, né? Ter um pouco mais de paciência, como se todo fator estressor, né? Fosse um gatilho muito grande, né? Então, as contas que estão atrasadas, né? Em relação ao próprio rodízio de água daqui de Curitiba, né? Não sei, tem algumas regiões de Curitiba que está tendo esse rodízio, então o próprio rodízio ele é um estressor. E tudo isso acaba sendo até mesmo um gatilho muito grande, né? Para a gente acabar brigando bastante, ter discussões entre os familiares, discussões com o pessoal do trabalho, né? Uhum. Sim, né? A questão da convivência. Com os filhos que não querem fazer a lição, Ah, que é outra situação, né? Que não é fácil, você tem que dividir essa questão do teu tempo, você tem que trabalhar, você tem que isso, tem que aquilo. E tá acontecendo tanta coisa junto, né? Vocês mencionaram, seja rodízio de água, seja isso. Então, a gente está num momento bem... Não tem como negar que é difícil. Como é que a gente pode melhorar isso? O que é que eu posso fazer? Tem situações em que eu não posso, infelizmente, fazer nada, mas com o que aconteceu, como que eu vou lidar com isso? É isso que a gente tem que pensar. E eu acho que a gente... Calma, pessoal que está escutando, a gente vai falar também como a gente está falando de tudo que está acontecendo, mas também vamos dar sugestões de como superar isso, né? Porque se a gente ficar também o tempo todo pensando nisso, a gente enlouquece. Então, a gente também, né, meninas, vai dar algumas ideias de como superar esse momento, né? Para ninguém desanimar, porque a ideia aqui é deixar as pessoas mais alegres, mais animadas, e que é possível viver mesmo diante de tanto desafio, a gente vai tocando, como eu falei, desafios isso. Uhum. vão ter diariamente para todo mundo. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre essa questão, né, de o que podemos fazer para melhorar toda essa situação. Uhum. Esse manejo, né? Porque como eu mencionei, não tem como a gente não sentir. Isso não tem Exato. como. Mas agora esse manejo é possível, né? A gente algumas estratégias do que a gente pode fazer durante o nosso dia a dia, de quando está sentindo que vai ficar com raiva ou nervoso, o que dá para fazer para intervir, né? Antes de explodir. Então, são algumas dessas intervenções, né, que a gente pode falar um pouco sobre, além de, lógico, né, a terapia, né, esse acompanhamento psicológico aí para autoconhecimento também, para poder conseguir compreender, né, o que é isso que eu estou sentindo, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo. Uma pessoa ali até comentou, né, de que a terapia está ajudando bastante, né? E acho que também, fora da terapia, né, o que a gente pode fazer também fora da terapia, né? Então, acho que como a gente começou falando da emoção, das emoções, né? Eu acho que a gente tentar identificar mais essas emoções para a gente começar a tentar regular as emoções, né? Fazer exercício de regulação das emoções para ver como que a gente está reagindo frente às situações, né? E também como aliviar situações de estresse, de raiva, né? Então, o exercício físico é uma boa dica, né? Então, a gente não está podendo sair muito de casa, mas tenta fazer dentro de casa, né? Às vezes, mais para aliviar, sabe? Esse estresse, assim, ajuda bastante, né? Essa autocompaixão também, no sentido de... A Fer comentou um pouquinho antes, né? Sobre a questão da produtividade, né? De que nunca se falou tanto de produtividade, que a gente sente que a gente tem que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Até relações com hobby, assim. Eu tenho um monte de livro para ler, tenho que montar um monte de quebra-cabeça. Não, né? Você não precisa ser produtivo nesse nível, né? Então, ter essa autocompaixão, saber que a gente tem os nossos limites, né? E eu acho que em torno dessas dicas, né? Além do nosso foco, meu e da Carol, né? Nosso Isso que eu foco ia de falar. trabalho, que é o relacionamento com o animal, né?
O relacionamento com o animal, exatamente, né? A relação, a gente comentou, né, sobre a relação humano-animal na quarentena, numa outra oportunidade, e como realmente a presença do nosso animal de companhia faz diferença, né, em como a gente se sente, né? Na rotina também, a questão de ter que dar comida, de ter que dar atenção, de ter que sair para fazer xixi, levar o cachorrinho para fazer xixi, né? Então, é super, super importante também trazer essa parte do nosso trabalho de como a relação humano-animal tem muitos benefícios e está ajudando muita gente nessa quarentena. Saiu até uma matéria de que o número de adoção, né, aumentou pra caramba agora nessa quarentena. Né? Então, o pessoal está buscando verdade. também essa companhia com o animal de estimação. E fora que e é um companheiro, né? Quem gosta de bichinho sabe disso, que é um super companheiro. E eu vi sobre isso, essa questão da adoção que aumentou bastante. E você veja, já é uma atitude muito, muito bacana e você só vai trazer o bem para você, né? Além da adoção, que a gente sabe que precisa muito aí dos cachorrinhos e outros animais, mas também a questão de você, eu acho que são atitudes que as pessoas estão tomando e que fazem a diferença, né? Eu queria falar um pouquinho só sobre essa questão de atitudes que a gente viu nessa pandemia, né? A gente viu coisas feias, mas a gente viu tantas coisas bonitas, né, acontecendo, tantas ações das pessoas pensando nas outras pessoas. E isso é uma forma de você perceber como o ser humano ele é maravilhoso, né? A gente vê certas coisas acontecendo que a gente fica às vezes, né, muito triste. Mas eu acredito ainda, eu acredito que a maioria das pessoas é boa, que a maioria das pessoas está disposta a fazer o bem e que é possível. Repito, sempre trabalhando desde a criança, mas nunca, nunca é tempo perdido, porque a gente está vendo, nesta pandemia também, pessoas com 40, 60, 80 se reinventando e sendo felizes, porque eu acho que, na verdade, todo mundo quer ser feliz, né? Eu imagino que não tenha ninguém que pense, não, meu objetivo é ser infeliz. Eu acho que não existe isso. Então, as pessoas estão buscando outras alternativas, outras coisas, e isso como professora, que eu invisto muito na questão das pessoas, isso me deixa muito, muito satisfeita, porque eu quero acreditar nisso. Quero acreditar que a pessoa é capaz de cuidar de um animal, que ela é capaz de fazer pelo outro. E, para isso, é o que eu falei desde o início. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa trabalhar com essas emoções, porque a gente só vai conseguir fazer alguma coisa pelo outro ou pelo mundo que a gente vive se a gente começar pela gente. É aquela velha história, né? A gente só dá o que a gente tem. Não tem como, né? A gente vai transbordar aquilo que a gente tem. Então, eu acredito, assim, algumas pessoas que convivem comigo, às vezes até acham que eu sou um pouco sonhadora, mas eu prefiro ser assim, de acreditar, do que não acreditar. E realmente é do meu coração. Eu acho que, e é por isso que esse tema, eu estou muito feliz de estar aqui de falar, porque eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão das emoções. A gente fala com o ser humano, e eu digo que o ser humano é muito poderoso. Ele só tem que escolher se ele vai usar, para qual lado que ele vai usar todo esse poder que ele tem, né? Então, eu acho que a gente tem que falar assim das emoções, a gente tem que colocar para fora, a gente tem que buscar viver melhor, buscar ser feliz, acolher aquilo que sente. Tá, isso não tá legal, como eu posso melhorar? Conversar, a questão da comunicação, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais. E daí acontecem certas coisas que né, não são bacanas. Seja eu me maltratar, ou seja, eu maltratar o próximo porque eu não estou conseguindo gerenciar isso. Então, eu penso que a gente tem que conversar muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão das emoções. E esse é um tema aí que, nossa, a gente pode ficar aqui a noite inteira destrinchando, né? Seria muito bacana, mas não tem como fazermos isso, né? Mas eu que pegar essa parte, né, Fer, que você falou, que foi linda dessa questão do ser humano, né, de ele se reinventar.
O ser humano se reinventa o tempo todo, sabe? Eu acho que as mudanças, né, elas tornam tudo muito único, né? Então, a gente está se adaptando. Está sendo difícil, mas a gente também está aprendendo muito com isso. E a gente vai se adaptando. Quando a gente voltar lá para o mundo lá fora, muita coisa vai ser diferente, né? E a gente vai ter, sim, a criatividade e a vontade de continuar nos adaptando, né? Então, cada vez mais vão surgir novas situações, né, que vai exigir esse repertório, né, da gente, e isso torna a experiência cada vez mais única, né? E é um exercício, né? Então, quando a gente fala que é importante a gente falar sobre as emoções, né? Respeitando também o tempo de cada pessoa, né? Porque falar de emoção não é fácil também. Às vezes é bem doloroso. Então, por isso que é importante a gente falar, né? Seria interessante a gente falar mais sobre as nossas emoções, de como que a gente está se sentindo, mas também não é fácil, não é uma coisa muitas vezes gostosa, né? Muitas vezes até dolorida e pesada de enfrentar, né? Mas eu acho que um exercício e ir devagarzinho, né? Cada pessoa tem seu tempo, né? E a gente se respeitando e respeitando as outras pessoas também dá tudo certo, gente. Eu acho que é perfeito isso que você falou, porque cada um tem seu tempo e um jeito, né, de lidar com isso. E esse respeito à individualidade de cada um e de como lida com isso. E o nosso, como eu trabalho com professores, isso é uma coisa que, se tiver alguma professora aí, já vai saber que é uma fala bem recorrente, que é um olhar atento e uma escuta sensível, porque é diferente de você só ouvir, você, sabe, você realmente escutar com sentimento, se colocando. A tal da empatia também, que acho que foi um dos temas mais falados também, né, nos últimos tempos, é essa questão de você realmente olhar para o outro, né, e respeitar o tempo de cada um. E é possível a gente viver melhor, é possível a gente poder falar das emoções sem achar que é um simples mimimi, que é uma fraqueza. Não, não é, faz parte da gente. Aliás, o ser humano é cheio de emoções, ele é feito de emoções, né? Então, cada vez mais a gente sim vai precisar falar. Eu vi o pessoal comentando mais lives sobre esse tema. Olha que rende. Rende. E que bom, né, que a gente está falando sobre, né? Então, já é uma iniciativa aí, né, da gente conversando aqui com vocês. Eu tô tentando ler os comentários. Então, o meu travou aqui nos comentários, por isso que eu falei que achei que que tinha travado, porque os meus comentários aqui parou, depois vocês me passam tudo, então se quiserem falar dos comentários, porque eu não consigo ler. E só para... Tá? E o que você falou sobre a questão do repertório, né? E é isso, a gente é feito dessas coisinhas que vão acontecendo e vai criando o nosso repertório. E eu penso que a gente tem que saber, vai aprendendo para lidar com os próximos, né? Então, vai ficando mais fácil. Que Deus o livre, a gente nunca mais passe por pandemia, mas a gente já vai estar, se algum de nós passar, a gente já vai ter algum repertório para lidar com isso. E isso no dia a dia, é o nosso repertório mesmo. E a gente vai criando, e vai reinventando, e vai recriando, e vai ressignificando as coisas, e vai embora. E para falar sobre a questão das competências que eu falei, que tem, né, todo um trabalho que eu faço de palestras e tal, muita gente pergunta, mas é possível aprender? Sim, gente, é possível aprender e desenvolver desde criança a habilidade de você saber gerenciar tudo isso. Por isso, e não é um trabalho fácil, mas é possível, porque a gente pensa, mas como será? Hoje a gente tem materiais para quem é da educação, a própria Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador que veio em 2019, relata a questão das competências. Então já é um grande ganho. As escolas vão começar a falar sobre isso também. Então a gente já está vendo um movimento maior sobre isso. E eu acho isso fantástico, porque passa de só um achismo, é importante, para uma coisa formal, de que é necessário trabalhar com as crianças, adolescentes, adultos. Então, acho que a gente está começando... já está num processo em que as pessoas já estão enxergando que é importante falar e trabalhar sobre isso.
Gente, um ser humano melhor, um profissional melhor, um mundo melhor. Quem não quer? Aham, exatamente. Eu estava aproveitando que você estava falando, estava dando uma olhada aqui, o pessoal falando realmente em relação ao autoconhecimento, da reinvenção, né? Como isso está favorecendo, né? A gente está ficando mais forte. Eu vi um comentário muito bacana aqui, só que atualizou e eu acabei perdendo, mas era sobre como o autoconhecimento, a autocompaixão vai nos deixando mais fortes, né? A gente vai se tornando, né, realmente pessoas melhores, né? Quando a gente se autoconhece, tem autocompaixão. Uhum. E aquilo que a Fer tinha falado, né, do nosso repertório comportamental, né? Quando a gente passa por uma situação, a gente lida de uma forma, vê o que funciona ou não, e aquilo que funcionou, que foi melhor pra gente, a gente repete ele, né, em situações parecidas, né? Então, se a gente começar, talvez, perceber algumas situações dessa forma, vai ajudar a gente também a lidar com nós mesmos, nossos próprios erros, de uma forma até mais leve, né? Uhum. Tem um comentário aqui sou estudante de pedagogia e reinventar está sendo muito importante neste momento que estamos vivendo. Nossa, para os professores, né? Tá todo mundo bem lidando com bastante desafios aí, né? Nossa, nem fale. Os professores, olha, eles têm feito um trabalho assim maravilhoso de reinvenção, de perto tanto por uma questão pessoal que eu tenho filho na escola e com o trabalho que a gente faz. É maravilhoso. E tá cabendo ao professor também essa motivação, essa questão de não deixar a criança e de dar todo esse apoio além da questão de conteúdos, mas não perder esse vínculo que é tão importante, né? Os professores sempre terão minha total admiração, porque independente de pandemia, olha, estão sempre se reinventando, né? Sim, exatamente. Cada vez novas gerações chegando, né? Toda vez, e daí se reinventando, e agora nessa pandemia aí, né? Ter que se adaptar a tudo isso. Falaram, nem adulto consegue aguentar EAD, imagina criança. Nem adulto consegue aguentar EAD, imagina criar um EAD que prenda a criança, realmente, meu Deus do céu. É difícil, né, gente? A CNN Tonight deveria trocar o trio por vocês. Olha, estamos aceitando ofertas para virar blogueiras quando a gente aprender a mexer nesses trem. Pelo amor de Deus, gente. A gente ainda está se adaptando, né? Isso que a gente está falando, né? A live inteira falando sobre isso, de como que a gente está lidando com as adversidades, as dificuldades e esses imprevistos que acabam acontecendo. Foi um exemplo prático aqui, a gente vivendo ali o início da live conturbado. Teve uma hora que caiu a nossa câmera aqui. Ai, gente, mas tudo bem, a gente se reinventando, deu certo. Isso. E a gente já está em 1 hora de live, já praticamente. Então acho que já dá pra gente ir encerrando, né? Estão falando que querem mais live. Então nós podemos fazer uma parte 2, né? Podemos pensar aí mais pra frente em continuar o tema, debater bastante, né? Que é bem importante. Se bem que a gente já tá conversando com a Fer sobre algumas ideias também, né? Que surgiram aí na nossa reunião. Né? Algumas vezes vão precisar um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir estruturar certinho. Mas vem coisa nova. Gente. Vem coisa nova aí, gente. E olha, vejam lá o trabalho da Fer, lá no @rascunhos pedagógicos. Super, super bacana todo esse trabalho sensacional que ela faz, assim, com toda a propriedade, né? Maravilhosa, Fer. Muito obrigada, Fer, por ter topado isso com a gente, ter entrado em contato com a gente primeiro, né? Foi muito legal e está sendo muito bom. Eu não sei, o meu travou, eu falei aqui, não sei como é que ficou, mas é um tema que eu falo bastante. É um tema que eu gosto, que eu acredito e que eu quero difundir cada vez mais. Então, o pessoal que gostou, vamos falar sobre isso. Quem é professor vai trabalhar isso. Fala para a família, porque a gente precisa conversar sobre isso. É uma tecla que eu bato, que eu sou até um pouco insistente, sabe? E a emoção que eu encerro hoje é de muita felicidade, muita gratidão, porque foi maravilhoso. Muito obrigada.
E terão próximos, pode ter certeza. Sim, com certeza teremos próximos. Foi ótimo, gente. Novamente, desculpa pelos imprevistos ali no início. Acontece, faz parte, né? De a internet não pegar, do vídeo travado, o áudio ficar ruim, da câmera cair. Faz parte, porque tudo aqui é vida real, realidade aqui. Tá? Mas tirando isso, foi tudo muito bom, gente. Tudo muito, muito Muito bom. obrigada pela presença de todo mundo, tá? Que ficou com a gente até agora aqui. Obrigada mesmo. Eu vi que vocês gostaram, que bom que vocês gostaram. Né? A gente fez pensando com muito carinho, né? A gente montou com muito carinho para vocês. Fer, muito obrigada mesmo, tá? E parabéns por ser essa profissional maravilhosa que você é. Obrigada, gente. Adorei estar com vocês, foi um prazer mesmo, é um tema que eu gosto bastante. E como eu falei, estou muito feliz. Hoje, se alguém me perguntar o que você está sentindo, felicidade. Gratidão por estar com vocês, viu? Até a próxima. Um beijo, gente. Obrigada por estarem aqui, viu? Tchau, tchau. Se cuidem vocês também, gente. Isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada.